estava no carro com ele, aí ela viu uma necessaire, algo do tipo, ela relatou como necessaire e perguntou pra ele o que era. Ele disse que era lixinho do carro. Aí ela subiu com ele pro apartamento, esperou ele dormir, desceu e pegou essa necessaire. Dentro dessa necessaire estava cheio de artigos de sex shop. Ela, tadinha, ela tinha chegado fazia pouco tempo que ela tinha chegado do serviço dela. Ela ia comer. Amanhã você vem. Eu falei, se der, eu vou, pai. É importante salientar aqui que a Letícia, a gente não pode julgar por um estigma moral, qualquer coisa do tipo. Desde o início, ela colabora com as investigações, ela está à disposição da justiça, se mostra muito pronta, forneceu todas as informações relativas ao caso. Infelizmente, isso aqui se tornou um caso de grande repercussão, mas isso aqui não é um circo. Acho que esse é a grande importância, não circulação. Então, é tudo que a gente tinha para falar nesse momento e eu agradeço. Bom dia. Olha, eu entendi a colocação do advogado falando que é um circo. Ninguém em momento algum falou sobre isso, doutor. Ninguém em momento algum está tratando a morte de uma pessoa que foi encontrada envenenada com um chumbinho como um circo. O senhor foi muito, infelizmente, infeliz nessa colocação. Porque nossa equipe também conseguiu informações de uma pessoa próxima à família que pode revelar uma contradição no depoimento de Luiz Antônio. Ele disse à polícia que Larissa estava sozinha no apartamento quando encontrou a mulher caída. Mas essa pessoa afirma que a mãe dele, Elizabeth Arrabaça, dormiu no local no dia da morte. Ela dormiu com a menina até um certo horário da manhã. Aí, inclusive, ela chamou a prima dela, que mora em Ribeirão, pra ajudar a limpar o apartamento, trocar a roupa de cama, e que era só pra não trocar a fralda. E aí, essa prima dela foi, ajudou, trocou tudo, foi embora. Aí, logo em seguida, chegou o Luiz. A prova disso está nessa troca de mensagens a qual tivemos acesso. Então, mas se ela dormiu lá, você concorda que ela sabe como foi a noite da menina? Lógico que ela sabe, né? Então. Aí ela falou pra mim na terça da praia, eu te falei que eu dormi. Eu falei, eu não sabia disso, não. Cheio de lubrificantes, anestésicos, coisas para sexo anal tinha muito, né? Tinha rolhas de vinho que ele marcava as datas com que ele saiu com a amante. Inclusive... Para a Polícia Civil e Ministério Público, um pedido de divórcio de Larissa, que pouco tempo antes descobriu uma relação extraconjugal do marido, pode ter motivado o crime. Mas outras linhas de investigação não estão descartadas, como, por exemplo, um assassinato envolvendo disputa por dinheiro. Segundo consulta em cartórios, Luiz Garnica tem, junto com irmãos, 19 propriedades no estado de São Paulo, 9 em Sertãozinho, 7 em Pontal e 3 em Ribeirão. Já o apartamento do Jardim Botânico, onde o casal morava, está no nome de Luiz e Larissa. No depoimento dado pela amante de Luiz Antônio Garnica, a mulher disse que antes da morte de Larissa, ele estava preocupado com a partilha de bens em caso de separação. Ele estava preocupado, ele disse isso para a amante, que ele estava preocupado no sentido de ter que dividir aí os bens com ela e fazer a partilha no caso de divórcio. A polícia também aguarda para os próximos dias um relatório do síndico do prédio do casal para confirmar se Elizabeth dormiu no apartamento no dia em que Larissa foi encontrada morta. Inclusive, o dia das mulheres ele deixou ela sozinha e passou com a amante. E ela descobriu aí. Nesse momento ela descobriu. Ela seguia a amante nas redes sociais. Ela já tinha encontrado essa amante, eles treinavam na mesma academia, ela, o Luiz e a amante, né? Essa foto teria sido tirada logo após a morte da Larissa. Na imagem, a Elizabeth aparece deitada no sofá junto com a cachorrinha de estimação do casal, a Pandora. A gente recebeu essa imagem hoje de uma pessoa ligada à família e essa foto teria sido tirada para mostrar para o Luiz que a situação da cachorra estava bem e que a Elizabeth estava no apartamento cuidando da cachorrinha logo após a morte da Larissa. Elizabeth voltou a ser assunto nesse final de semana, depois de passar mal na cadeia de São Joaquim da Barra, onde está presa desde o dia 6 deste mês. De acordo com o advogado que representa a Elizabeth, ela teve um pico de pressão durante a madrugada e foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA da cidade. O advogado disse que recebeu a notícia durante a tarde, quando ela já tinha retornado para a unidade prisional. A gente conversou com o advogado hoje à tarde, ele explicou detalhes desse problema de saúde que ela teve, de algumas doenças que ela tem e o pedido dele para que ela seja colocada em prisão domiciliar justamente por conta desses problemas de saúde. Vamos acompanhar. Eu acho até que ele rastreava para ver se estava tranquilo para ele fazer as coisas dele, né?
Não sei, eu não acho que era ciúmes, mesmo porque a vida da Larissa era a cadre e a casa, né? E treinar. A Larissa, o Luiz foi o único homem da Larissa, da vida toda dela. Eu não usaria a palavra ciúmes, eu acho que ele era controlador. Por algum motivo X, ele não quis a separação, porque ela falou pra ele sair do apartamento. Ele falou que ia ficar lá até ela perdoar ele. Aí passou o outro final de semana, ele já estava com a amante em São Paulo. Ou seja, não adiantou nada conversar com ele. E no final de semana seguinte, ele falou que ia dar o plantão, tava com a amante e foi na noite que ela morreu. Ela falava que a sogra era muito difícil, mas que ela tinha aprendido a lidar. Porém, não era aquela situação de confidencialidade, né? Porque a Elizabeth fala que a Larissa chamou ela lá na noite do dia 21, né? Pra desabafar sobre a morte da mãe. E a Larissa estava sofrendo, mas não era pela morte da mãe. Nesse momento, era pelo casamento, por tudo, né? Então eu não sei se isso faz sentido, esse depoimento, né? No dia que ela contou pra sogra que estava sendo traída, a sogra fez uma sopa pra ela, algo do tipo, e levou pra ela. Ela me relatou que estava passando mal, estava com diarreia, tremedeira, tava com o coração acelerado, tava tremendo muito. Ela falou que pensou que ia morrer. Tá, vamos acompanhar. Os familiares da senhora Elizabeth, na data de ontem, receberam um contato da carceragem já no final da tarde, no final do dia, informando que a senhora Elizabeth havia passado mal durante a madrugada, vindo inclusive a desmaiar, o que foi necessário o acionamento aí do SAMU para dar um atendimento a ela. Ela teve ao que foi apurado, nós ainda não tivemos acesso às fichas de atendimento médico, mas ao que foi apurado, ela teve um pico de pressão, ela é cardiopata, né, além de Parkinson, enfim, outras enfermidades que ela apresenta, e precisou ser socorrida às pressas aí. Nós vamos visitá-la para ver a situação que ela se encontra, e estamos aguardando também acesso às fichas de atendimento para que a gente possa instruir o nosso pedido para que ela seja transferida imediatamente para uma prisão domiciliar ou até mesmo, né, para que ela faça tratamento ambulatorial, porque ela está em uma cadeia pública onde a gente não tem essa estrutura adequada para esse tipo de preso. Outro fato chamou a atenção da polícia: a morte da irmã do médico e filha de Elizabeth, Natália Garnica. Natália tinha 42 anos. O boletim de ocorrência aponta morte natural. Por isso, a polícia pediu a exumação do corpo para a próxima sexta-feira. Exames devem revelar se Natália ingeriu alguma substância letal. Como as circunstâncias, os dois também estavam envolvidos, também era uma menina nova, sem relatos de problemas de saúde, nós precisamos checar isso daí para ver se teve qual a real causa da morte da irmã. Essas amostras vão até São Paulo, lá o perito avalia macroscopicamente novamente, se ele acha que tem uma condição mínima, a gente procede pelo processamento dessas amostras à procura de qualquer substância. No caso em tela, vai ser a procura do albicard, o chumbinho. A Larissa ficou bem perdida, porque toda vez que eu perguntava pra ela sobre o laudo, ela não sabia me falar do que a Natália morreu. Ela me relatou que a Elizabeth ligou pro Luiz perto da meia-noite, falou que a Natália estava morta. Já na ligação falou que a Natália estava morta. O Luiz foi pra lá e realmente a Natália estava morta. Sobre a causa da morte de Larissa, a polícia já não tem mais dúvidas. O laudo afirma que ela foi envenenada com chumbinho, um veneno proibido no Brasil. Os exames indicaram lesões nos pulmões e no coração de Larissa. Os mesmos sinais foram observados na autópsia de Natália. Então é muito importante para a defesa acompanhar essa exumação, ver o resultado dessa exumação, porque, óbvio, se tiver alguma relação, isso pode prejudicar. Mas também, se não tiver nenhuma relação, isso demonstra que eles podem aqui sim estar sendo injustamente acusados. A gente tem aqui o depoimento do síndico. Ele disse o seguinte, que na noite anterior à morte de Larissa, o zelador era quem estava na portaria do prédio, cobrindo férias de um dos funcionários responsáveis pela portaria. Foi a primeira vez que o zelador
trabalhou na portaria e o síndico acredita que ele tenha confundido um pouco quanto às filmagens da câmera de segurança e anotações, motivo pelo qual não foram apresentadas imagens da senhora Elizabeth entrando no prédio e se dirigindo ao apartamento de Larissa, vez que quando detectado o desencontro de datas e horários, as imagens já haviam se apagado automaticamente. O síndico apresentou o caderno de controle da portaria que comprova que na data anterior, no dia 21 de março de 2025, a senhora Elizabeth esteve no apartamento 151 do casal Larissa e Luiz, das 8h45 à meia-noite e 50. Títulos a partir do depoimento de uma testemunha que revelou à polícia o interesse de Elizabeth em adquirir chumbinho 15 dias antes da morte de Larissa. A mesma pessoa contou ainda que a mãe do médico dizia que a filha Natália dava muito trabalho e que teria que resolver os problemas dela antes de morrer. A polícia cita semelhanças em hábitos. Natália começou a passar mal de repente em Pontal, no interior paulista. Era começo de fevereiro. Ela teria chamado pela mãe, Elizabeth, que estava na residência, e morreu momentos depois. O SAMU foi acionado e constatou o óbito no local. No mês seguinte, em março, Larissa morreu no apartamento em que morava com o marido, em Ribeirão Preto, também no interior paulista. Um dia antes, ela teria recebido uma visita da sogra. O marido estava fora, só retornou para casa pela manhã. O médico disse à polícia que a esposa estava desfalecida no banheiro. Eu deixei no chão, gritei por ela, já comecei a fazer massagem, fazer respiração com a boca nela, né? Tudo na sequência correta. Ele teria colocado Larissa na cama e feito os procedimentos de urgência até a equipe do SAMU chegar e constatar o óbito. Eu coloquei ela na cama, continuei fazendo massagem. Não parei um segundo até a hora que a ambulância chegou no SAMU. Câmeras de segurança gravaram a movimentação do casal antes e depois da morte da mulher. Larissa aparece no elevador, chegando no apartamento por volta das 7h30 da noite. 1 hora depois, ela é vista de novo enquanto o marido sai. Ele retorna às 9h54 da manhã seguinte e sobe de elevador. Cerca de 40 minutos depois, chegam os socorristas do SAMU e constatam a morte. Luiz é visto novamente no elevador às 4h09 da tarde, voltando para o apartamento com a irmã e o cunhado. Ele chora muito. Elizabeth não foi flagrada pelas câmeras. Ainda assim, a investigação encontrou evidências de que a sogra esteve no apartamento das 8h45 da noite à meia-noite e 50. A professora teria descoberto a traição do marido e queria a separação. Na quinta-feira, o pai de Larissa contou à polícia que a sogra havia implorado para ela não deixar o filho, mas que a filha não estava disposta a atender ao pedido. Você tem um emprego maravilhoso, você tem tudo na sua vida, você tem irmão, você tem pai, para que você vai fazer, ficar lá? Não, pai, eu não vou sair não, que quem tem que sair é ele, ela falou para mim. Ele que fez a coisa errada, então ele que tem que sair. A amante foi no velório da Natália, foi na missa de 7º dia da Natália, foi na pizzaria após a missa de 7º dia, só que sentou em mesa separada. Essa amante dele andava com um homem, né? E a Larissa pediu pra eu mandar solicitação pra esse moço. Eu mandei pra ele um boa tarde. Ele me respondeu, eu perguntei se ele namorava a Letícia e se ele sabia o que estava acontecendo. E ele foi bem rude, disse assim que o Luiz, que era casado, ele que deveria dar o respeito, não ela. Nós estamos com bastante esperança que isso vai ser resolvido, que eles vão pagar, né, se realmente fizeram, se já saiu o laudo, né, da toxicológico, já temos as provas do envenenamento, né, e a gente espera que a justiça seja feita, porque ela foi uma menina, uma mulher que jamais merecia passar por tudo que ela passou. Doutor, como é que tá esse pedido? Nós havíamos feito, entramos com um habeas corpus ao TJ São Paulo, onde houve só o julgamento da liminar. A liminar não foi concedida. Nós recorremos a Brasília, ao STJ,
Como não houve o julgamento ainda pelo TJ, o STJ não recepcionou o nosso habeas corpus. E agora a gente está distribuindo um novo habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, com o mesmo pedido, pedindo o relaxamento da prisão temporária dela, ou alternativamente, caso entenda que ela deva continuar presa, né, para que então ela seja transferida aí ou a prisão domiciliar ou a um atendimento ambulatorial. O quadro de saúde dela é bem ruim, tá? Ela é cardiopata, ela tem obstrução da aorta, ela sofre de mal de Parkinson com tratamento com remédios controlados, ela tem problema no aparelho intestinal, tá? Sofre de pressão alta, ela tem inúmeras enfermidades, inclusive pela própria senilidade dela. Até o momento ela não foi disponibilizado a ela nenhuma visita de parente, ela vai ter direito a essa semana, porque os primeiros 7 dias de prisão o preso não recebe visita, e pelo dia de visita acabou pulando uma semana, tá? Mas ela está em uma cadeia pública, onde não tem nenhuma atividade para o preso, então ela fica reclusa à cela, sem nenhuma atividade. É uma cadeia de passagem, ou seja, ali todo dia está entrando e saindo pessoas novas. E ela tá lá, com todas as enfermidades, tomando os remédios controlados que ela toma, os carcereiros, né, a equipe de carceragem tentando dar esse apoio para ela nos horários de medicação e tudo mais, mas é uma situação bem delicada no que diz respeito à saúde dela. Não, ela nega que ela teria administrado essa substância para a nora dela e também desconhece qualquer outra possibilidade, né? O que os familiares nos falaram é que a relação era boa, principalmente nesse final, depois que houve o falecimento da mãe da Larissa, parece que elas se aproximaram muito mais. Mas eu não tenho esses detalhes de como era a relação delas ali no apartamento, isso eu não tenho conhecimento. Doutor, por que a Elizabeth está presa? Ela é suspeita por qual motivo? Ela é suspeita juntamente com o filho dela, né, de ter participado, são suspeitos do homicídio da Larissa. Porque ela teve uma amiga que teria falado que ela teria perguntado sobre chumbinho aproximadamente 15 dias antes da morte da Larissa, e foi encontrada essa mesma substância no corpo da Larissa, tá? Só que a gente não tem... veja bem, eu tenho uma suposta alegação dessa amiga, dessa testemunha, que onde a dona Elizabeth teria perguntado desse chumbinho. A nossa cliente alega que, na verdade, a pergunta não foi essa. Ela questionou, essa amiga dela, ela tem um rancho, e ela questionou se ela estava passando veneno no rancho, porque ela teria sido convidada a ir ao rancho mais ou menos nessa mesma época, tá? E aí nós temos a morte da Larissa com essa mesma substância. Mas eu não tenho o meio, eu tenho as duas pontas, o suposto questionamento do chumbinho e a morte, mas eu não tenho essa ligação. Se tiver alguma informação no celular dela que dê esse entendimento, ou que faça essa prova que ela adquiriu mesmo, ou eventual conversa com alguém onde ela estaria confessando, alguma coisa nesse sentido, que dê este conteúdo, nós vamos questionar a nossa cliente para entender aquilo, mas ela até então ela nega. No dia seguinte, o filho mais velho do aposentado trouxe a pior notícia. Só desespero, porque eu falei pra ele assim, mas qual Larissa que é, filho? Porque ela tem amigas que chamam Larissa. Qual amiga que é? Aí ele falou assim, a nossa Larissa, pai. Aí eu entrei no desespero, filho, porque eu não acreditava. Desespero mesmo. Os familiares da professora estranharam o cenário desde o início. Foi avisar nós, era 12 horas da manhã. Porque se for avisar nós, ele chegou lá, estava a família dele toda lá. As suspeitas da família se confirmaram um mês depois, quando a polícia recebeu o laudo toxicológico do exame feito no corpo de Larissa, que apontou envenenamento por chumbinho. A investigação descobriu que a mãe de Luiz, Elizabeth Arrabaça, de 67 anos, foi a última pessoa a ter contato com Larissa. Diferente das demais pessoas que integram a cena entre a noite e a manhã da morte, Elizabeth não foi flagrada pelas câmeras de segurança. Apesar disso, a polícia encontrou evidências de que a sogra chegou ao apartamento às 8h45 da noite e deixou o lugar à 00:50. A polícia acredita que a professora estivesse sendo envenenada aos poucos, porque passou a semana anterior se sentindo mal e aos cuidados da sogra e do marido. Larissa não compartilhou como estava se sentindo com o pai. Seu Sebastião lamenta não ter conseguido ajudar a filha. Não falou isso, filha. É isso que eu fico, assim, me martirizando por isso, ela falou comigo na véspera e não falou nada, filha. Então a gente não teve meio de defender ela nessa parte. Os detalhes levantados pela investigação até então levaram à prisão de mãe e filho. Tem mensagens que ela fala que não estava se sentindo bem nos últimos dias. Você estava acompanhando? Sim. Inclusive você medicou ela? Sim, eu sou médico. E o que estava acontecendo? Ela teve uma virose. Você não acha que seria o veneno?
Não sei. O laudo chumbinho, por quê? Vocês aguardarem aqui, tá? Por que do laudo chumbinho, Luiz? Pode só um minutinho. Ô, Luiz, por que o laudo deu chumbinho? O que você acha que aconteceu? Alguém fez isso com ela. Dona Elizabeth, o Luiz fala que não foi ele, foi encontrado chumbinho no corpo da Larissa. Foi a senhora? Nós somos todos inocentes. O Luiz fala que não foi ele, mas diz que não sabe quem foi. As polícias vão descobrir. Para a polícia, Luiz confessou que mantinha um caso extraconjugal há 1 ano e meio. O médico disse à esposa que naquela noite faria plantão, mas foi flagrado na entrada de um cinema com a amante, uma estudante de 26 anos, com quem ficou até a manhã do dia seguinte. Até o presente momento não temos indicativos que ela também participou desse crime, tá? Porém o telefone dela também foi apreendido e nós vamos analisar isso daí. O pai não consegue aceitar que Luiz tenha feito parte do plano que tirou a vida de Larissa. Vocês, assim, sempre trataram, né, dona Célia, o senhor também sempre trataram ele muito bem, assim, como... Filho, muito bem. Nossa, eu não posso entender como que um ser humano pode fazer isso. Seu Sebastião se despediu da esposa em setembro do ano passado e em menos de 8 meses da filha. Ele sente que ao perder Larissa, perdeu também um pouco de si. Arrancaram pedaços. Nossa, minha filha, tiraram uma parte, já saiu uma parte com a Célia, agora... Olha, eu perdi a vontade de viver, a verdade é essa. Pra que viver? A exumação do corpo da veterinária foi autorizada pela justiça e pode revelar se ela foi vítima da mesma substância. A forma foi semelhante, a mãe ligou pro médico, o médico foi até lá, fez massagem cardíaca, então foi muito semelhante. Porém, nós não podemos falar que houve um homicídio ou não sem a análise técnica da prova ali, que vai ser esclarecida através do laudo pericial. As suspeitas em torno do falecimento de Natália surgiram durante a investigação que levou o irmão e a mãe dela, o médico ortopedista Luiz Garnica, de 38 anos, e a aposentada Elizabeth Arrabaça, de 67 anos, à prisão. Os dois são suspeitos de envolvimento na morte da professora de Pilates. Larissa foi encontrada morta no dia 22 de março dentro do apartamento onde morava, neste prédio em Ribeirão Preto. Luiz, marido da professora, não estava em casa. A polícia lhe disse que ao chegar no apartamento encontrou a esposa desfalecida no banheiro. Colocou Larissa na cama e fez os procedimentos de urgência até a chegada da equipe do SAMU, que constatou o óbito. Câmeras de segurança flagraram a movimentação entre a garagem do prédio e o andar do casal, antes e depois da morte da mulher. Larissa aparece no elevador, chegando no apartamento do casal por volta das 7h30 da noite. 1 hora depois, a mulher é vista de novo enquanto o marido deixa o lugar. Ele só retorna no dia seguinte, às 9h54 da manhã. Luiz sobe de elevador. Por volta de 10h30 da manhã, chegam os socorristas do SAMU e constatam a morte. Às 4h09 da tarde, Luiz é visto novamente no elevador, voltando para o apartamento com a irmã e o cunhado. Ele chora muito. No depoimento que deu à polícia, dias depois da morte da esposa, o médico citou a irmã. Eu sou o terceiro de 3 filhos, né? Minha irmã faleceu no dia 9 de fevereiro, eu já estava muito trabalhado com isso, ela perdeu a mãe faz 6 meses. Então, tinha um processo de dificuldades assim, né? Documentos oficiais relacionados ao caso apontam semelhanças entre as circunstâncias das mortes de Larissa e Natália. De acordo com o boletim de ocorrência, a veterinária faleceu na madrugada do dia 9 de fevereiro em Pontal, também na companhia de Elizabeth. Ela trabalhou o dia todo e à noite, já em casa, começou a passar mal no quarto e chamou pela mãe, que estava na residência. Natália morreu momentos depois. O SAMU foi chamado e a equipe constatou o óbito no local. O corpo não apresentava sinais de violência. A ocorrência foi registrada como morte natural. A testemunha que revelou à polícia o interesse de Elizabeth em adquirir chumbinho dias antes da morte de Larissa também deu detalhes sobre a relação da mulher com a filha. Ela relatou que Elizabeth sempre foi super protetora com os filhos, sobretudo com Luiz. Quanto à filha, a mãe sempre dizia que a mulher dava trabalho e que teria que resolver os problemas de Natália antes de morrer para evitar o karma, em tom de brincadeira. A testemunha disse ainda que quando a veterinária morreu, Elizabeth também estava cuidando dela nos dias anteriores.
Natália se graduou em Medicina Veterinária em 2005. No ano passado, ela se candidatou a vereadora pela primeira vez pelo MDB e não foi eleita. Quando morreu, a veterinária atuava como diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Pontal. O médico e a veterinária também são irmãos de uma fisioterapeuta de 46 anos, que acionou o socorro para Larissa a pedido de Luiz. O pai deles é Antônio Luiz Garnica, de 70 anos. O homem foi prefeito de Pontal pelo PTB por 2 mandatos, entre os anos de 2001 e 2008. Em 2012, ele tentou a reeleição pelo mesmo partido, mas perdeu. Ao longo dos anos, na gestão municipal, enfrentou processos por improbidade administrativa. Nossa equipe... Segundo ela, ele frequentava lá a casa dela e dormia na casa dela com uma certa frequência. Mas claro que dá a entender que no dia ele quis criar um álibi, quis ser visto publicamente, ele foi visto num cinema com ela, ele pernoitou na casa dela de forma a construir um álibi no sentido de que ele não estava na casa quando o fato teria ocorrido. Mas em razão do fato ter ocorrido da maneira que ocorreu, ou seja, um envenenamento, isso não se sustenta com relação ao álibi que ele criou. Isso demonstra para o senhor também alguma espécie de planejamento? Sim, houve um planejamento. Aliás, a moça que foi ouvida hoje, trouxe um dado muito importante, que ele teria confirmado, que ele teria confessado a ela que estava preocupado com a eventual partilha de bens com relação a Larissa num caso de divórcio. Ele confessou a ela que estava preocupado como ele faria a partilha de bens com a Larissa no caso do divórcio. Aí, por causa disso, por causa daquela questão da herança, tem a ver com isso, será? Não sei se por causa da herança, eu não sei o patrimônio que eles constituíram juntos, mas ele estava preocupado, ele disse isso para amante, que ele estava preocupado no sentido de ter que dividir aí os bens com ela e fazer a partilha no caso de divórcio. Com relação ao relacionamento deles, era um relacionamento que, vocês sabem, durava já há 1 ano e pouco. Parece que eles tinham um envolvimento afetivo maior, tiveram um envolvimento afetivo maior nos últimos meses. Inclusive, quando da morte da irmã, ele teria pedido a ela que fosse ao velório e desse conforto moral a ele. Então, quer dizer, era um relacionamento que já tinha uma certa estabilidade. Então, no velório, chegaram a se encontrar depois do velório da Larissa, doutor, é isso? Não. Ela foi ao velório da irmã dele, que teria falecido, que faleceu em fevereiro, lá em Pontal, e ele pediu a Letícia que fosse até o velório para dar força para ele, porque ele estava precisando naquele momento. O bate-papo da Larissa com o médico, com o investigado, foi na noite anterior ao fato. Depois desse momento, ela não teve contato com ele. Então, o fato da separação da Larissa ter pedido a separação, ter pedido o divórcio na noite do fato e, em seguida, a vítima ter morrido, é bastante sintomático. Doutor, em relação a essa saída, né, que o senhor comentou ter ido no cinema, ela comentou que era frequente sair em lugares públicos com ele? Não era frequente eles irem a lugares públicos. Excepcionalmente, eles frequentavam lugares públicos. Eles costumavam, de vez em quando, segundo ela, viajar para São Paulo, para ficarem juntos em São Paulo, saírem em São Paulo. Aqui em Ribeirão Preto não tinha o hábito de sair em lugares públicos. Até na noite da sexta-feira, que antecedeu o fato, a morte da Larissa, ficou bastante sintomático que ele quis aparecer em público para dizer que estava fora de casa e não teria participação nenhuma. Com relação ao depoimento dela, os pontos que faltavam para ser esclarecidos foram esclarecidos. Com relação à morte, ela não sabe de nada como as coisas aconteceram. Agora, esse dado, ela ter dito que ele confessou a ela que em determinado momento ele estaria preocupado com eventual partilha de bens, para nós é muito importante. Doutor, em relação a ela saber se a Larissa estava passando mal, alguma coisa, ela teve informação de algo nesta semana antes de tudo acontecer? Os alimentos? Não. Segundo ela não obteve informações no sentido de que o Luiz estivesse cuidando da moça por conta da Larissa, por conta dela estar passando mal. Não, esses detalhes ela não trouxe sobre esse fato. Ela não sabia sobre essa herança que teria da mãe, né, que teria deixado para ela, não sabia? Não sabia. Ele simplesmente comentou de maneira assim geral, no sentido de estar preocupado com a eventual partilha de bens numa ação de divórcio com a Larissa. Não tinha convivência com familiares dele, e o que ela disse é que quando eles estavam juntos e os familiares ligavam, ele atendia normalmente. E ela está morando no apartamento dele? Ela falou alguma coisa disso? Se estaria também com o cachorro também? Ela disse que ficou no apartamento dele um dia, quando a Larissa teria viajado. Depois não? Não, depois não. E o cachorro tá com ela?
Bom, o cachorro não sei, não tem informação nesse sentido. Estava preocupado com a partilha dos bens. Você não quer... Só não fazer isso que você falou sobre isso. Letícia, qual que é a sua rotina com Garnica? Ele ia separar mesmo dela? Licença, gente. Você saía sempre com ele em público? Você? Letícia, não quer dar Era uma apresentar a rotina sua você versão? sair com ele publicamente? Como que era, Letícia? Ele tinha o costume de dormir na tua casa, Letícia, ou foi só naquela sexta-feira? Cachorro tá com você? Ele chegou a comentar alguma coisa com você a respeito de como a Larissa tinha passado mal, alguma coisa referente a isso? Você teve alguma participação? Como foi esse comentário sobre a partilha do bem, Letícia? Isso você já declarou, a gente já apurou. Como ele disse essa constatação? Ele não falou nem mesmo se ia se separar dela pra ficar com você? Hoje não vai falar, gente.